O que é erupção dentária? É um processo fisiológico que consiste no irrompimento dos dentes na gengiva inserida da cavidade bucal. O irrompimento é surgir, brotar. Se inicia em torno dos 6 meses de vida, com os dentes descidos, também conhecidos como dentes de leite. Mas e antes da erupção dentária? Quando tudo se inicia? Tudo se inicia na odontogênese. Os dentes descidos são formados na gestação durante a fase embrionária. O germe dental se desenvolve no saco dental e passa por 5 fases. Ao nascimento do bebê, o germe dental já está com a coroa dental totalmente formada, dando início na formação da raiz e erupção do dente. A erupção dental apresenta 5 fases: movimentação pré-eruptiva, erupção intraóssea, penetração na mucosa, erupção pré-oclusal e erupção pós-oclusal. O processo de pré-erupção acontece desde a diferenciação do dente até a formação da coroa. O movimento não é visível, pois ocorre dentro do osso. É na fase de coroa o início do processo, em que o germe dentário aumenta de tamanho. Nessa fase ocorrem pequenos movimentos da erupção. No término da fase de coroa, os epitélios interno e externo do órgão do esmalte proliferam em direção apical e se dobram, formando um diafragma epitelial. Uma pequena reabsorção do osso da base da cripta também ocorre nesse momento. Fase da erupção intraóssea. A fase da erupção intraóssea corresponde ao deslocamento do germe dentário a partir da sua posição inicial na cripta óssea até sua penetração na mucosa oral. Como o deslocamento se realiza dentro dos ossos da maxila e da mandíbula, a formação e reabsorção seletiva das paredes da cripta óssea constituem os principais eventos dessa fase. No início da erupção intraóssea, o folículo que rodeia o germe dentário torna-se muito denso, denominando-se dessa maneira folículo dentário propriamente dito. Uma vez completa, a reabsorção da porção oclusal da cripta estabelece-se a via eruptiva. Correlações clínicas. A extração de um dente descido acelera a velocidade da erupção do dente permanente quando a raiz do dente permanente está bem desenvolvida, porém retarda quando a raiz está pouco desenvolvida. Quando a via eruptiva está formada, ou seja, quando as cúspides em desenvolvimento alcançam a altura da crista alveolar, inicia-se a fase de penetração na mucosa. Nessa fase, a velocidade de erupção aumenta e o dente rapidamente chega até o epitélio da mucosa oral. Nessa fase, pode-se perceber clinicamente prurido ou coceira na região da mucosa pouco antes do aparecimento do dente na cavidade oral, principalmente na erupção dos descidos. Isso se dá porque o dente em erupção pressiona a lâmina própria da mucosa oral, comprimindo levemente os vasos sanguíneos e outras estruturas, causando desconforto e coceira. De volta à fase, como a coroa está recoberta pelo epitélio reduzido do esmalte, este se funde com o epitélio oral. Mas antes disso ocorrer, observa-se discreta proliferação das células do epitélio reduzido, as quais, além disso, liberam algumas glicoproteínas, entre elas quantidades variáveis de IgE. Forma-se assim um canal epitelial para a erupção, não havendo, portanto, exposição direta da lâmina própria na cavidade oral. Já nessa fase, é perceptível clinicamente que a liberação de IgE, imunoglobulina ou simplesmente anticorpos, a partir das células do epitélio reduzido do esmalte, pouco antes da sua fusão com o epitélio oral, desencadeia uma reação de hipersensibilidade local, que normalmente é o que provoca febre na criança na fase de erupção dos decíduos. Erupção pré-oclusal. Após ter penetrado na mucosa oral,
o dente continua seu movimento eruptivo, deslocando-se em direção oclusal até alcançar o plano funcional. É nesta fase que a estrutura dentária ainda não completou a sua oclusão. Por este motivo, é conhecida como fase pré-oclusal. Os movimentos pré-oclusais se referem ao movimento antes que o dente atinja sua posição oclusal funcional. Uma vez que o dente apareceu na cavidade oral, está sujeito a fatores ambientais, como as pressões da musculatura bucal nas bochechas, labial e da língua, bem como as forças eruptivas dos dentes adjacentes. Fatores como forças musculares, sucção do dedo, crescimento crâniofacial também vão intervir na direção do movimento eruptivo do dente. Essas forças continuam a agir até que o dente atinja sua posição final na arcada dentária. Desde o seu aparecimento na cavidade oral até chegar ao plano oclusal, a velocidade de erupção alcança uma média de 75 micrômetros por dia. A fase de pós-oclusão de erupção dentária é a fase mais demorada, porque ela dura durante toda a nossa vida. Os nossos dentes, eles nunca perdem a capacidade de se movimentar, mesmo depois que eles já estão em seus devidos lugares da nossa arcada dentária. Mesmo que esse movimento não seja o movimento do dente propriamente dito, pode ser que aconteça o amadurecimento das estruturas que fixam o dente, né? Estruturas de suporte. É nessa fase que o osso alveolar ele vai engrossar um pouquinho na parte voltada para o alvéolo. É nesse momento em que as fibras do ligamento periodontal vão terminar de serem estruturadas e também é nessa fase que a espessura do cemento vai se completar. Então, é basicamente a fase em que o nosso dente ele vai amadurecer e ele vai chegar na nossa forma final, sem se tornar estático, porque ele vai poder sempre sofrer mudanças de essa dinâmica, os nossos dentes eles nunca vão perder a dinâmica, eles sempre podem se movimentar. Já deu para perceber que cada fase da erupção dentária é uma parte da nossa vida, né? Isso nos faz refletir o quanto a odontologia é importante em todo o nosso desenvolvimento. Essa foto, por exemplo, está ilustrando o tempo de erupção da primeira dentição. Não é legal? Os dentes decíduos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como dente de leite, é substituída aos poucos pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes decíduos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes decíduos já completaram seu aparecimento na boca. O dente de leite é semelhante ao permanente. Tem esse nome devido à sua coloração mais branca e é composto por uma camada externa de esmalte, uma camada interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente, em sua manutenção na cavidade oral e permitem que os dentes decíduos mantenham um espaço para a chegada dos dentes permanentes.